Dia de livro por aqui, eu trago para vocês o meu 15º lido em 2023, o quarto do mês de abril. A gente conversa sobre O Que Te Pertence, de Garth Greenwell. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, te peço desculpas pela minha voz, eu tô com a garganta bem ruim, mas eu só tenho esse momento aqui para poder gravar para vocês e falar desse livro que tem feito tanto sucesso no mundo afora. Ele foi publicado em 2016 e naquele ano ele concorreu a vários prêmios, inclusive ganhou um, foi traduzido para vários idiomas. Aqui no Brasil, ele foi publicado em 2019 pela editora Todavia, ele tem 208 páginas e Garth Greenwell é estadunidense, professor, escritor e poeta. Ele tem feito muito sucesso com todos os seus livros, mas esse aqui é o principal. Aqui em O Que Te Pertence, a gente vai ter um romance gay que vai trazer pra gente muito do lado erótico, mas não é aquele erotismo que te excita, não pelo menos comigo, né? É um lado de um erotismo que vai mostrar muito a necessidade fisiológica do ato. E vai mostrar também um erotismo muito carregado de culpa, de dor, de ressentimento, de sentimentos negativos. Nós temos dois personagens principais. Um é o professor estadunidense que vai para a Bulgária para ensinar inglês em uma escola super conceituada e ele, em momento algum, revela qual é o seu nome. Esse professor é o narrador do livro, um livro então aqui narrado em primeira pessoa, e ele não revela seu nome. E isso já me trouxe alguns questionamentos. O que faz uma pessoa não falar o seu próprio nome? Qual é a carga de culpa, de rejeição que essa própria pessoa tem em relação a si mesma, né? Então a gente já começa com este drama aí que é muito intenso, né? Você se recusar enquanto indivíduo, porque quando você recusa o seu nome é como você não se reconhecer, né? Eu achei isso muito já assim impactante. E temos aqui também Mikko, se escreve Mítico, mas pronuncia Mikko. Ele é um garoto de programa, ele é búlgaro e ele vai mostrar pra gente aí um lado, né, dessa sociedade búlgara, de pessoas não privilegiadas economicamente, que não tem outra saída a não ser se sujeitar a algumas atividades aí que são desse submundo. E eu achei interessante que eu percebi também, porque aqui a gente vai ver a Bulgária pós-comunismo, que é uma Bulgária que sobrevive à base das atividades do setor terciário, né, que é a entrega de serviço. Aí a gente tem um professor, tem um garoto de programa, os lugares que eles vão frequentar vão ser restaurantes e hospital. Tudo é aí então, né, do setor terciário. Pelo menos eu tive essa percepção e eu acho que pode ter sido até proposital na escrita do Garth ter feito um livro assim, que traz esses serviços terciários. E vai mostrar também da Bulgária, sua geografia, a paisagens, vai mostrar pra gente um pouquinho da percepção desse professor estadunidense sobre a própria paisagem que ele tá ali inserido. Me faz também questionar por que ele escolheu a Bulgária, que é um país pouco procurado pelas pessoas, né? O turismo lá tem crescido, mas assim, ainda, né, em 2016 era bem menos do que hoje. Por que ele escolheu? Ele queria mesmo ficar mais escondido? Ele se sente mesmo uma pessoa tão solitária que ele precisava ir para um lugar em que ele não fosse visto, né? E o Mikko, um garoto de 23 anos, que além de ser garoto de programa, faz outras atividades desse submundo. E ele vai contando pra gente também como é a trajetória, né, de uma pessoa sem privilégios naquele país. Então o livro começa dessa relação, desse primeiro contato do professor com o Mikko. O professor está passeando ali num palácio e tem uns banheiros públicos. Esse professor é gay e ele já sabe que esses ambientes são os locais para ele encontrar o que ele procura, né, que é se satisfazer. E ali ele vai encontrar Mikko,
que está disposto. A negociação inicial deles é uma negociação muito confusa, muito truncada, ela não ocorre de uma maneira natural, como deveria ser para um homem que já é adulto, né? Tá ali em volta dos seus 40 anos, e um menino de 23 que já está nessa atividade, se começa de uma maneira muito, sabe, muito truncada, assim. Eles vão ter essa primeira relação lá no banheiro e o professor vai ficar muito dependente deste serviço que o Michael entregou para ele. E ele vai procurar, então, Michael várias vezes depois disso. E ali, então, vai nascer uma relação. Uma relação nada saudável, porque a gente vai ver ali muito de submissão, de rejeição, chantagem, todos esses sentimentos negativos em relação a essa atividade, né, de prostituição, vai estar muito explícito na relação deles. Mas o professor, ele quer o Michael. Cria-se uma obsessão, que na cabeça dele pode ser até uma paixão, mas não é, né? Dentro do que a gente vai vendo sobre a vida dele, e aí ele vai relatar a infância e a adolescência, e a gente vai ver que ele sempre foi muito desamparado afetivamente pelos pais, e que toda essa carga de rejeição que ele sentiu na infância e adolescência vai formar ali um adulto cheio de culpa, cheio de conflitos, que não sabe nem mesmo separar e denominar os sentimentos que ele tem em relação à própria sexualidade, que é muito confusa para ele. E a relação dele com os pais é muito triste de se ver, porque quando ele era criança, né, ele já se sente ali rejeitado. E toda essa culpa que ele sente pela orientação sexual que ele tem é muito triste, é deprimente você saber que existem milhares de pessoas mundo afora que carregam essa culpa, esse sentimento de rejeição por uma orientação sexual, que não se relaciona com caráter, enfim, né, esses traços que a gente já sabe. E tem também o olhar desse professor das outras relações humanas que vão acontecendo em torno dele, que é o caso de quando ele vê um pai brincando com uma garotinha bem pequenininha. É uma parte do livro muito interessante, que carrega muito desse viés psicológico. E em um outro momento é quando ele está dentro de um trem, e aí ele vai ver um garotinho com a avó dele. E aí vai trazer outras percepções também. Muito interessante. Foram duas partes do livro que eu gostei muito. Uma parte do livro que eu achei muito tenso foi quando ele conta, né, a condição dele da infância e adolescência, e muitas vezes a história ela carrega um drama, mas quando se tem amigos fica um pouquinho mais fácil de seguir a vida, e não é o caso deles. São pessoas muito sozinhas e isso deprime um pouco mais toda a condição deles. Como eu disse, né, é um erotismo, pelo menos para mim, não é um erotismo de se excitar, é um erotismo de deixar a gente mais deprimido. É muito triste ver que a pessoa está precisando ali saciar as suas necessidades fisiológicas e às vezes ela se coloca em condição de risco, né? E cria-se uma fantasia de uma relação afetiva onde não existe. É um livro bruto, mas muito claro na sua ideia, que passa as ideias de maneira bem ágil, bem escrito, e que eu achei muito interessante, da forma que ele trabalha a sexualidade, a solidão, a obsessão, a culpa, a chantagem. Vai ter questão também de saúde ou doença, né? Que vai tratar aí sobre sífilis, enfim, um livro com uma carga dramática intensa, mas ágil. A gente segue muito bem com ela. Achei muito bem escrito, merecido aí de todo esse reconhecimento. Muito provavelmente eu vou ler Pureza ainda esse ano, que é também de Garfunkel Greenwell, e aí eu trago para vocês. Você já conhece algum livro dele? Já leu esse aqui? Me conta, compartilha esse vídeo com quem gosta de romance gay, de drama, de aspectos psicológicos, vai gostar muito desse livro também. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, comenta, compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos.
Beijo!